Ei, geek, beleza? Profundo, o Kevin Moscovitch nasceu em meados dos anos 80 e, como todos os super-heróis, foi experimentado ao nascer pela Boltz com o composto V. Kevin percebeu pela primeira vez sua telepatia aquática aos 9 anos de idade, quando começou a ouvir o pensamento de todos os animais aquáticos que encontrava, seja em um aquário de loja de animais ou nas praias. A princípio, ele acreditava que estava ficando louco, mas a sua mãe, Dad, o recebeu chamando de presente de Deus e que ele simplesmente nasceu assim. Com o tempo, seu corpo continuou a mudar, brotando guelras aquáticas em seu abdômen, e essa era uma característica que Kevin tinha muito medo, pois ele se achava feio e temia que as pessoas rejeitassem. Depois de muitos anos, Kevin finalmente se tornou um super-herói conhecido como Profundo, através da fama e do estrelato, como um dos maiores super-heróis da América. Mais tarde, ele também se tornou um membro fundador da equipe de super-heróis mundialmente famosa, o Sete. No entanto, apesar ou talvez devido à sua fama crescente, suas inseguranças e vergonhas aumentaram com os anos. O Profundo assediava sexualmente, humilhava ou agredia a maioria das mulheres que encontrou como forma de se sentir menos inútil, pensando que elas fariam o mesmo com ele se soubesse de suas habilidades básicas. Suas habilidades se tornaram uma característica física única de seu corpo, o que lhe deu um tremendo transtorno disfórmico corporal. Um ano, em uma cerimônia de premiação da Volt, o Profundo teve um encontro com a professora do jardim de infância Melissa Dabrowski, que ele deveria premiar como professora do ano. Nos bastidores, ele agrediu a Melissa e a abandonou logo depois, enquanto ela se vestia, humilhando-a assim como suas outras vítimas femininas ao longo dos anos. O Profundo se tornou um bom amigo de outros heróis como o Facho de Luz, mas ele recebia habitualmente abusos verbais e trotes de outros heróis como o Capitão Pátria e o Trem-Bala, devido a seus sentimentos de superioridade a ele e aos seus poderes. Mais tarde, após o recrutamento de Facho de Luz, o Profundo foi escolhido para hospedar a estrela do mais novo membro dos Sete e substituindo o Facho de Luz, que seria ninguém menos que a Luz Estrela. Além de seu par de guerras mutantes, ele tem todas as habilidades de um super-herói básico, como alta durabilidade, super força e algumas outras coisas a mais. Porém, a coisa mais interessante sobre o Profundo é sua anatomia, e isso porque ele tem um par de guerras que altera a aparência de seu corpo. Essas guerras permitem que ele respire não apenas na terra, mas também debaixo da água, pelo tempo que quiser. Ele também pode suportar baixas temperaturas e ver nas profundezas escuras do oceano. Basicamente, as guerras são conhecidas por serem órgãos respiratórios que estão presentes na maioria dos organismos aquáticos para a ingestão de oxigênio da água e também excreção de dióxido de carbono. Eles fornecem uma grande superfície, o que torna a troca de gases mais fácil. Mas no caso do Profundo, ele também sobrevive em terra, e isso é interessante porque organismos como o peixe com guelras não podem sobreviver em terra. Isso significa que as guelras têm algum tipo de mutação que permite que ele respire em terra, ou ele pode simplesmente ter um par de pulmões. O crescimento de guelras no corpo humano é particularmente mais interessante para mim, então decidi aprofundar um pouco mais o tópico de humanos desenvolvendo guerras em seu corpo. Portanto, os sistemas respiratórios dos humanos são diferentes daqueles dos organismos aquáticos, pela simples razão de que os humanos vivem em terra. Em vez de guelras, os humanos têm pulmões, que são o principal componente do sistema respiratório. O ar de fora entra pelas narinas e passa pela laringe, tranqueia e finalmente pelos brônquios. A tranqueia se ramifica em dois brônquios no meio do tórax, e esses brônquios entram nos pulmões e se ramificam em brônquios menores. Os brônquios levam aos alvéolos, que são pequenas estruturas em forma de saco que são ricas em sangue, e nos alvéolos que ocorre a troca de gases. O oxigênio da atmosfera é dissolvido no sangue e levado para diferentes partes do corpo, e o dióxido de carbono é trocado e enviado de volta pelo mesmo caminho, e finalmente expulso para fora pelas narinas. Portanto, os humanos não podem desenvolver guelras porque já têm um sistema respiratório e é muito mais desenvolvido do que os animais aquáticos. E além disso, sendo habitantes da Terra, eles não precisam de guerras. Embora os humanos não precisem de guerras, pesquisas recentes estão sendo feitas para desenvolver guerras artificiais para humanos,
Por isso, os ajudaria a permanecer debaixo da água por períodos muito mais longos. No entanto, como não estamos perto de sermos Aquaman ou profundo, as condições para que as guerras artificiais funcionem serão muito mais diferentes e complicadas também. Isso porque a quantidade de oxigênio que o humano precisa é de aproximadamente 1 litro por minuto. Como o oxigênio em torno de 21% no ar, aproximadamente 5 litros de ar conterão 1 litro de oxigênio. A taxa respiratória normal para mergulhador é de 20 litros por minuto. Para um mergulhador mais experiente em repouso, em torno de 10 litros. A quantidade de oxigênio disponível na água do mar não é tão alta. Aproximadamente 200 litros de água conterão 1 litro de oxigênio. As guerras precisam ser capazes de processar cerca de 200 litros de água por minuto para sustentar um humano em termos de oxigênio. Então, um conjunto de guerras de tamanho normal nunca seria capaz de processar essa quantidade de água e definitivamente precisaríamos de um conjunto de guerras bastante grande. Agora, alguns de vocês podem perguntar, então como os peixes sobrevivem com guerras? Bem, eles são conformistas térmicos, ou, de forma simplificada, são animais de sangue frio. Eles não precisam da mesma quantidade de oxigênio que nós, pois desperdiçamos muita energia na termorregulação. Portanto, conseguir um conjunto de guerras a se tornar um super-herói como o Profundo não é possível por enquanto. Habilidade telepática do Profundo. O Profundo é capaz de comunicar psicicamente com todas as formas de criaturas marinhas, até mesmo tendo conversas completas com elas. Sua telepatia também permite que ele ordene que obedeçam aos seus comandos. Ele usou essa habilidade para reunir um grupo de tubarões e uma baleia contra o grupo de Billy, em uma tentativa mal sucedida de detê-los, mas ele foi capaz de localizar o corpo do translúcido com a ajuda de criaturas marinhas devido à sua capacidade de se comunicar com todas as formas de criaturas aquáticas. Relação com a vida aquática. O Profundo pode formar vínculos emocionais com todas as formas de vidas aquáticas com muita facilidade. Ele parece se importar mais com a vida marinha do que com as pessoas reais, provavelmente devido ao fato de ter sido traído e abusado várias vezes por humanos comuns e seus colegas supers. Seu relacionamento com a vida marinha foi explorado por várias pessoas, como o Capitão Pátria, para atormentar o Profundo, prejudicando criaturas marinhas. Natureza de seus poderes. Ainda não está claro como o Profundo é capaz de se comunicar com criaturas marinhas em The Boys. A cena de um golfinho mostra o Profundo conversando com o animal, parecendo entender os sonhos do golfinho. Mais tarde, ele segura um peixe dourado ao lado da orelha, que foi um sinal de desculpa do trem-bala ao Profundo. Em ambas as cenas, o Profundo está próximo ao animal e seu comportamento sugere que ele ouve as criaturas falando. No entanto, é altamente improvável que ele tenha sido capaz de decifrar uma mensagem audível do peixe. Também há uma questão de como ele é capaz de convocar esses animais para o oceano. Na primeira temporada em particular, o Profundo menciona obter informações da vida selvagem aquática e sugere que ele é capaz de fazê-los executar tarefas para ele, como localizar os restos dos translúcidos. Portanto, é muito mais provável que o Profundo tenha uma conexão psíquica com a vida selvagem aquática do que a habilidade básica de entender e falar sua linguagem. Isso explica como ele é capaz de localizar e convocar a vida selvagem aquática, bem como ele pode conversar e ouvir seus peixinhos dourados. No entanto, o Profundo não entende a natureza de seus poderes, então ele usa a linguagem da comunicação humana para descrever o que ele interage com criaturas marinhas. Como a segunda temporada demonstrou, o Profundo tem uma surpreendente falta de autoconsciência, então não está além da possibilidade de ele tenha habilidade telepática, mas não as reconheça pelo que são. Sua estranha sexualidade também está relacionada à sua conexão com animais marinhos, chegando ao ponto de envolver sexualmente com eles. Por exemplo, ele tentou satisfazer sexualmente um golfinho que estava tentando devolver ao oceano, e enquanto estava envolvido em atos sexuais com sua esposa, estava claramente focado em seu povo de estimação, o Timothy, sugerindo que Timothy e o Profundo estavam sexualmente atraídos um pelo outro. Isso é ainda mais comprovado quando ele foi ao surubom dos supers e foi visto fazendo sexo com o povo, mesmo que devesse obter informações sobre o Soldier Boy, e novamente quando pediu a esposa para fazer uma homenagem com o povo. Isso basicamente significa que o Profundo está um tanto perturbado em sua mente sobre o que ele realmente quer e precisa na vida. Sua habilidade de se comunicar
com formas de vida aquáticas complicou ainda mais sua vida. Ao contrário de sua versão na série de TV, na versão dos quadrinhos, o Profundo tem uma história muito diferente. Nos quadrinhos, ele é um membro de longa data dos Sete e conhecido pelo público como o Rei dos Mares. O Profundo é um membro mais maduro e civilizado da equipe, mas frequentemente é alvo de desprezo, desconsideração e racismo de outros personagens. Apesar de ser um dos membros mais maduros dos Sete, ele não hesita em se rebaixar, assim como Trembala, Jack e Black Noir, que tentaram agredir sexualmente a Estrela no final dos quadrinhos. E falando no final dos quadrinhos, ele é o único membro original dos Sete criado em um laboratório que sobrevive aos eventos de Washington, quando ele se recusou a participar da tentativa do Capitão Pátria de derrubar o governo dos Estados Unidos da América. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir a esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Para mais vídeos relacionados a sugestões de filmes e séries, dicas, análises, curiosidades,